Boa noite a todas. De novo, né? Agora para o YouTube. Boa noite a todas e todos e todas. Sejam bem-vindos à quinta semana acadêmica do IFRJ Campus Resende. Meu nome é Paula, sou professora do campus. Antes de iniciarmos, eu vou reforçar alguns avisos, ok? Por favor, mantenham suas câmeras e seus microfones desativados durante a apresentação da Karina. Essas apresentações, elas são gravadas, né, e serão disponibilizadas nos nossos canais oficiais do IFRJ posteriormente, no canal do Campus Resende, tá? O chat, gente, essa regra aqui, ela já desde o ano passado que não vale mais, que está dizendo que o chat só pode ser usado para relatar dúvidas relacionadas aos trabalhos. Não, vocês podem elogiar a Karina, a apresentação, tá bom? Fiquem à vontade no chat. E os certificados serão enviados 60 dias após o término do evento, ok? Então tem um prazo aí. A palestra é sobre saúde mental, o título da palestra é Saúde Mental e Afeto Animal, a relação com os animais como processo terapêutico. E será oferecida pela Karina Pimentel Gonzaga, que é médica veterinária, formada pela Universidade de Vassouras, é graduada em Ciências Biológicas, licenciatura pela UERJ, e é guia de turismo formada pelo IFRJ Campus Resende. Desde já, nós agradecemos a presença de todos vocês que se inscreveram. A semana acadêmica é sempre preparada com muito carinho por toda a equipe envolvida e também é abraçada com muito comprometimento pelos palestrantes convidados. Então, eu quero agradecer especialmente a Karina por ter dedicado parte do tempo dela na preparação dessa apresentação, que nós vamos assistir agora, por ter se disponibilizado a estar conosco nesse momento, né? E por compartilhar os seus conhecimentos sobre esse tema que é tão interessante para a gente, né? E é tão afetuoso também. Vale pontuar, né? Como eu comentei aqui, que a Karina é nossa egressa do Campus Resende e agora está aqui com a gente de volta na qualidade de palestrante. Seja bem-vinda, Karina, eu passo a palavra a você. Só mais uma coisinha. Você vai ter um tempo de fala, né? Fica à vontade, a gente deixa aí mais ou menos 1 hora. E aí, quando tiver faltando um pouquinho para terminar o seu tempo de fala, assim, uns 5 minutinhos antes, eu vou levantar a mão para te avisar, tá bom? Aí depois a gente deixa os últimos 30 minutos, 20, para o pessoal poder abrir o microfone e perguntar. Ou vocês também podem ir colocando as perguntas aqui no chat, que eu leio para a Karina no final, tá bom? Obrigada, pessoal. Karina, a palavra é sua. Boa noite, gente. Gente, prazer é todo meu. Eu me senti muito honrada com o convite, né, do FRJ, Campus Resende, em especial a professora Paula. E quando eu recebi o convite, vieram vários temas, né? A gente ficou pensando em vários temas possíveis para trazer, mas com muito carinho eu decidi vir falar sobre esse tema que é pouco falado, né? Menos falado do que eu gostaria, que é a saúde mental, né? E o afeto animal como uma relação, né, dos animais como um processo terapêutico mesmo. E todo mundo, né, já teve ou tem um animalzinho de estimação, né? Sabe como é essa relação? Às vezes a gente não para pensar muito bem, né, de que forma que ela é terapêutica para a nossa vida, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se alguém pode interromper durante a minha fala, porque senão fica um pouco assim, eu falando sozinha, mas fiquem à vontade também, não tem problema nenhum. Aí eu mesma coloco a apresentação aqui, ela já está aberta? Que estranho, ela tá aparecendo num quadradinho uma separado. miniatura. Uma miniatura. Eu acabei de interromper a minha apresentação. Então... As pessoas podem passar o mouse em cima dela, que vai ver uma taxinha. Aí clica na taxinha que ela abre grande. Tá. E aí, para mim, mexendo nela, eu não estou sabendo, mas vamos ver. Eu consegui, cliquei na taxinha e abriu assim, tá grandona agora. Tá. Vê se foi aí para você, Karina. Então, eu cliquei na taxinha, mas eu acho que eu vou ter que... eu acho que eu vou ter que ir mexendo ela separada. Eu acho que eu não vou ver vocês, mas não tem problema. Todos os modos estão aqui. Estão aparecendo, né? Então, tá aí o título, né? Como a gente falou.
E aí eu estava pensando na hora de estruturar a palestra, né, como que eu poderia começar a falar sobre isso. E eu pensei numa forma cronológica mesmo, né, de falar sobre a relação, né, com os animais. E a relação com os animais, ela começou há muito, muito tempo atrás mesmo, assim, há cerca de 30 mil anos atrás, ainda no fim da Era Glacial. E todo mundo já teve isso nas aulas de história, né, aquela imagenzinha, eu até coloquei uma para representar. Então, esse primeiro contato ele aconteceu lá com um homem que já estava com domínio do fogo, né? Então, ele fazia aquela fogueirinha lá perto do acampamento deles, e com isso, os cães, né, que eram os lobos na época, eles evoluíram, né, ao passar do tempo para os cães, que a gente conhece hoje, que são os cães domésticos, mas eram grupos de lobos, e a relação era de cooperação mesmo, né? Ambas as espécies se beneficiavam, né, dessa relação. Os lobos que se aqueciam ali perto do fogo, né? E também recebiam ali pedaços de carcaça, né? Restos de alimento, né? E eles acabavam migrando conforme esses grupos de pessoas iam mudando de lugar, atrás, né? De alimento, atrás do fogo. E o ser humano, ele se beneficiava dessa relação, porque os lobos, eles protegiam, né? O ambiente, eles faziam a segurança daquele ambiente, né? E também inibiam a presença de outros indivíduos que eram um risco, né, para o ser humano. E aí, com o passar do tempo, essa relação ela foi se aproximando, né? As próximas gerações desses lobos foram ficando mais habituadas à presença humana, e aí veio o processo de domesticação, né, que a gente conhece. A gente até acha-se, né, nos relatos, que o ser humano ele evoluiu juntamente ali com os cães, ou vice-versa, né? Não tem como dizer muito ao certo. E aí, quando a domesticação veio à caça, esses animais eles eram utilizados para caça, e os animais de porte grande, já associado mesmo a transporte de cargas, né? Aí a gente está falando dos equinos, né? Dos asininos. E depois a relação mesmo com os bovinos, que aí que era para produção de leite, de carne, e aí foi muito depois, tá? Às vezes a gente pode se confundir aí de quando que aconteceu cada coisa, mas primeiro foram esses grupos de lobos que aí a gente acredita que os cães domésticos descendem desse grupo, né? Eles foram evoluindo até chegar aos cães que a gente conhece atualmente. Eu coloquei também que a relação com o humano-animal, ela também é muito descrita e retratada na mitologia grega, né? Onde a gente vê alguns seres ali que eram metade homem, metade animal, né? Então, estou falando em relação à representatividade mesmo, né? Não é nem a relação direta com o animal. E também nos desenhos, né? Então, desenho animado mesmo, né? Isso é muito antigo. A gente já nasce, já coloca uma roupinha na gente com um bichinho, muito antes da gente entrar em contato com o animal propriamente dito, né? Então, a nossa relação ela é muito antiga e ela vem até os dias de hoje, né? Ela cada vez evoluindo, cada vez mais mesmo para esse pet que já é membro da família. E aí, partindo para a terapia mesmo com os animais, é muito interessante de falar que a terapia com os animais ela é descrita na história, primeiro no Brasil, em meados dos anos 50, né, pela doutora Nise da Silveira, ela é brasileira, e ela percebendo o comportamento, né, na família dela, né, que as pessoas que tinham contato com os animais se beneficiavam da presença deles e se sentiam bem, né, bem-estar, e aí ela aproveitou, né, dessa observação dela e decidiu levar um animalzinho para dentro de uma clínica psiquiátrica, né, na cidade do Rio de Janeiro mesmo. E isso, ela é da psiquiatria. E aí ela começou pesquisas, né, vendo o comportamento, né, como que essa relação ia beneficiar os humanos dentro dessa clínica, e foi muito bom, ela é pioneira, ela continuou, né, desenvolvendo essa pesquisa, essa linha de pesquisa. E aí, depois e nos anos 60 já começa o tratamento com crianças, né, e mais na ecoterapia, né, que é a hipoterapia também, que a gente conhece, e aí eu vou falar um pouquinho depois dos tipos de terapias mesmo, né. E aí, antes de falar sobre os tipos de terapia com os animais, eu pensei em conversar um pouquinho sobre o que é saúde mental, né? E o termo ele está relacionado à forma como que a gente lida com as exigências da vida, né? E como que a gente consegue manter o equilíbrio de tudo, né? Com o meio, com as pessoas com as quais a gente se relaciona, ou com a gente mesmo, né? Então,
a saúde mental, ela está nesse equilíbrio, a forma como a gente vive mesmo, né? E os fatores que acabam desequilibrando a nossa saúde mental são vários, né? Estresse, adversidades, incapacidades, comparações, que a gente fica lá nas redes sociais, né? Vendo a vida dos outros e se comparando o tempo inteiro, as limitações, a falta da família também, agora nesse contexto que a gente está de pandemia, a gente ficou muito longe de alguns familiares, de amigos, e aí essa lacuna afetiva, ela causa alguns buracos dentro da gente e desequilibra mesmo a nossa saúde mental. É normal, né? Não tem como a gente se manter bem o tempo inteiro, né? A gente nem pode se cobrar isso, na verdade, né? E aí, fazendo essa pesquisa, eu fiquei impressionada, porque segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, nós, brasileiros, estamos em segundo lugar, né, no país com o maior número de pessoas depressivas, né? Isso equivale a 5,8% da população total. E, assim, é bem assustador como que isso não é falado, né? Mas não com cuidado que deveria ser dito, né? Agora a gente sente que está melhorando muito, mas antes não era tão falado, né? Parece que você tem que estar sempre bem. E primeiro país em relação ao estresse e ansiedade, tá? Isso mundialmente, o Brasil tá nessas coisas, a gente ganha, né? Infelizmente. E aí eu coloquei essa imagem para dizer que a saúde, ela é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, ela não é só apenas a ausência da doença, né? Porque às vezes a gente fala, muita saúde, você está com saúde, mas ela não está só relacionada a eu não estou resfriado, eu não estou doente, eu estou com saúde. Não necessariamente, ela é esse combo, né, de você se sentir bem fisicamente, socialmente, né? Que hoje em dia está bem difícil, porque a gente perdeu um pouco do social, e mentalmente, né? Que dentro de todas essas necessidades e dentro de todas essas demandas é difícil, né, a gente se sentir bem. E aí, os tipos de terapia com os animais, a gente tem a caninoterapia, né? Ou sinoterapia, que ela é promovida através dos cães, né? E ela ajuda tanto a parte motora, cognitiva, né? Ela pode acontecer sendo a terapia assistida por animais ou terapia assistida com animais. Então, só de ter a presença de um animalzinho no ambiente, aí, já causa um bem-estar, né? A gente já se sente acolhido, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes você vai num pet shop comprar ração ali para o seu animalzinho, aí você chega lá, tem um gatinho, né? Ou você chega, tá um cachorro ali, você já faz um carinho, né? Já fica descontraído, o ambiente já fica mais leve. Se você estava tenso, aquilo já, né, dá uma diminuída, né? A gente se sente bem, né? Ou também, quando acontece muito, né? Você vai num consultório odontológico, tem aquele aquário, aquele baita daquele aquário, né? Não que eu seja a favor dos animaizinhos presos ali, ornamentais, mas aquilo não é só por uma questão estética, é por uma questão terapêutica mesmo, né? Os peixes ali dentro do aquário, ele traz essa sensação mesmo de afeto, né? De você se sentir em casa, né? Aquela tensão, né? Até mesmo com as pessoas que trabalham no local. Então, é comum a gente encontrar os animais, né, promovendo terapia sem perceber, no dia a dia mesmo, né? E aí a ecoterapia, que é a terapia com cavalos, né, que hoje ela já está aí no SUS, né? Os médicos eles podem recomendar a ecoterapia como uma terapia complementar, né, associada aí à terapia clínica. E aí ela desenvolve cognitivo, físico, emocional, né, que é o que a gente está falando, social, a parte ocupacional mesmo, das pessoas que sofrem com deficiência motora, né, alguma necessidade especial, ela ajuda mesmo nessa percepção, né, de traços finos, né, de desenvolvimento de parte motora, e a terapia com os outros animais, aí inclui coelhos, hamsters, chinchilas. E é importante a gente considerar, gente, que não é qualquer animalzinho que pode ser um terapeuta, não, tá?
um cão terapeuta, né? Não é qualquer animalzinho. Ele passa por um controle rigoroso, ele precisa de um atestado de saúde, né? Ele tem que passar por uma avaliação médico-veterinária, ele precisa estar imunizado, ele precisa ter controle de endo e ectoparasitas, né? Não é qualquer animalzinho que pode estar aí dentro de um hospital fazendo a terapia, né? Ou não é qualquer animalzinho também que pode participar da ecoterapia, tem todo um controle, né? Porque senão a gente acha que qualquer animalzinho pode participar aí como voluntário nesse tipo de terapia. E aí, partindo para a explicação científica disso tudo, não é subjetivo, né? Porque às vezes fica parecendo que a Karina veio aí e está falando que os animais ajudam e beneficiam a nossa saúde mental. Parece muito subjetivo, né? Parece que é mentira até, né? A gente sabe e sente isso, mas é comprovado cientificamente mesmo que ter um pet ou ter o contato com o pet reduz os sintomas de ansiedade, de estresse, de depressão e de doenças secundárias a isso, né? Estruturando mesmo essa palestra, eu li algumas pesquisas sobre saúde mental, e é comum em idosos, né, que acabam ficando muito solitários, né, com essa sensação de solidão, eles dividiram, né, um grupo de 200 idosos, em que 100 idosas, né, elas tinham contato com o animal e 100 não. E dessas 100 que tinham contato, elas tinham mais senso de responsabilidade, né, com elas mesmas, né, iam mais ao médico, né, por ter esse senso de responsabilidade com o animal, elas se viam na necessidade de se sentir bem, de procurar ter saúde, né, e também ajuda muito a parte social, né, porque às vezes você vai passear lá com o seu cachorrinho, você encontra alguém, aí você conversa, né, a parte física também, que às vezes você não quer nem caminhar, mas aí tá lá o seu cachorrinho, né, ele precisa das necessidades dele, né, as necessidades fisiológicas, ele precisa passear, e aí você tem que ir na marra. Então, assim, é quase que uma terapia forçada mesmo, né? Em alguns momentos a gente não está muito paciente, mas aí a gente olha para a carinha deles e já sente esse carinho imenso, né? Que é infinito. Então, assim, proporciona muitas coisas boas, né? Então, nessa pesquisa ficou bem evidente e que esses idosos, né, eles tinham esse senso de responsabilidade, se sentiam mais acompanhados mesmo, né, viam o animal como uma companhia, segurança, sensação de segurança, né, menos solidão e autoestima, porque o animalzinho faz a gente se sentir importante, né? Sabe quando você chega em casa depois do trabalho, às vezes você não está bem, aí ele te recebe, te recepciona, né? Você pode ser a pior pessoa do mundo, né? Você pode não ter sido legal com alguém durante o dia, mas aí quando você chega em casa, tem aquele boom de autoestima, né? Então eles promovem isso. Eu não sei qual é a relação de vocês, né, com os animais, mas eu queria que vocês fizessem essa análise, né, de como que eles proporcionam isso na vida de vocês, né? Deixa eu descer aqui. E aí, os benefícios são vários, né? Eu poderia ficar falando vários aqui, porque eu sou um pouco suspeita para dizer. Mas aí a gente tem a cura da solidão, que foi o que eu comentei com vocês, né? Algumas crianças também ficam muito sozinhas hoje em dia, né? Não tem contato com os pais o tempo todo. Então, o animalzinho, a presença do animalzinho, ele acaba preenchendo um pouco dessa lacuna afetiva, né? É uma companhia, é segurança para quem fica sozinho. Mesmo que não seja, a gente tem essa sensação, né, de segurança, afeto, tem uma restauração também do amor próprio, né? Que é isso que eu estava falando antes. Os animais, eles, cientificamente comprovado, eles estimulam o nosso sistema límbico. E o nosso sistema límbico, assim, ele é como se fosse o nosso cérebro emocional, né? Ele é uma partezinha lá do cérebro que trabalha em estimular, né, os hormônios da felicidade, né? Que é a dopamina, que é a serotonina, que são todos esses hormônios que deixam a gente felizes mesmo, né? E aí motivam, né? A produção mesmo desses hormônios. Além disso, eles ajudam muito nas doenças cardiovasculares. Então, para os idosos, é muito bom a presença desses animaizinhos. O próprio estímulo ali na hora de acariciar, né? Quando eles motivam a caminhada matinal, né? O exercício físico, a brincadeira, porque eles querem brincar, né? Eles não vão ficar o tempo todo parados. Então, eles promovem essa movimentação mesmo, essa vitalidade na nossa vida, né?
E aí, como eu disse antes, cria o senso de responsabilidade, porque você tem que alimentar, tem que dar água, tem que levar ao veterinário, tem que fazer uma caminhada. O compromisso, que é muito importante estabelecer compromisso em todas as fases da nossa vida, isso ajuda, né, a gente de diversas formas, no trabalho, na relação com as pessoas com as quais a gente convive. Então, é importante criar essa relação de compromisso, e isso é muito grande, né, com os animais. A gente acaba também criando um compromisso com a gente. Traz felicidade, estimula a produção aí, como eu tinha falado, da serotonina e da dopamina, que são os hormônios da felicidade, que diminuem o sentimento de solidão e de depressão para algumas pessoas que passam por esse tipo de transtorno, né? A dopamina, ela promove a motivação, a vitalidade, e a endorfina, que é um analgésico natural. Então, para os idosos, né, que às vezes têm essas doenças mesmo osteoarticulares, doenças degenerativas, né? Então, ajuda muito mesmo como uma analgesia. É louco pensar isso, né? Mas os animais, eles são capazes de proporcionar isso nas nossas vidas, né? E aí tem uma escala que testa, né, e avalia todas essas percepções que a gente tem, que é a Pet Relationship Scale. Então, ela tem lá, é como se fosse um formulário mesmo, né? Você vai preenchendo ela, e aí você consegue ter de que forma, né, um grau de que forma que os animais, eles atuam como terapia na sua vida, né? Como eu disse, eles não é uma subjetividade, eles realmente funcionam mesmo de forma terapêutica, né? E aí eu coloquei um trecho de uma das pesquisas que eu estava lendo, que as crianças que convivem com os animais, elas se tornam mais afetivas, mais solidárias, mais sensíveis, né? E elas conseguem compreender o ciclo de vida-morte. Então, assim, eu sempre tive contato com animais, né? Algumas crianças são um pouquinho malvadas aí com os animais, é sempre bom monitorar, né, gente? A gente também não vai deixar uma criança muito pequena com o animal, porque às vezes ela não tem o senso de cuidado, né? Mas a gente está falando aí de criancinhas um pouco maiores, né? Mas mesmo assim ainda cria essa relação de afetividade, de empatia, né? De saber o que o animal precisa. E isso a gente vai levando para a relação com as pessoas, com as outras crianças, né? Com a gente mesmo. Então, tem essa escala para a gente poder avaliar o efeito, né, dessas terapias na nossa vida e da presença deles no nosso cotidiano. E aí, as terapias nos hospitais, infelizmente, elas não estão presentes em todos os hospitais do Brasil, né? Infelizmente, porque também fica um pouco caro, né? Se a gente parar para pensar, a sinoterapia, ela é a mais acessível, né? Que é a terapia com os cães. Mas, por ter, né, esses pré-requisitos para esses animais poderem ser cães terapeutas, né, eles precisam estar com uma saúde em dia, passar por uma bateria de exames, precisam estar imunizados, precisa ter manejo alimentar. Então, isso tudo torna um pouco caro e, às vezes, inviabiliza em alguns hospitais, infelizmente, né, esse tipo de terapia, né? Mas, mesmo assim, em 2018, né, na cidade de São Paulo, essa lei, que é a Lei 16.827, ela foi sancionada e ela autoriza a entrada dos animais em hospitais públicos para visita de pacientes internados na cidade de São Paulo. Então, se alguma pessoa estiver passando por uma terapia, né, muito invasiva ou internada, esses animaizinhos de estimação, eles podem sim fazer a visita nos hospitais. Né? Isso é muito legal. Eu acho que é uma grande vitória até, né? Porque às vezes você tá lá e fica sozinho o tempo inteiro, ainda mais agora. Então, os animaizinhos, eles passam por uma triagem, né? Eles são avaliados, né, por um profissional, e aí eles podem entrar para visita. E tem essa PL, que é um projeto de lei, né? Que a ideia, né, é obrigar o SUS, né, a fornecer a ecoterapia. Em alguns estados, isso já não é mais um projeto de lei, né? Ele já está como uma obrigação mesmo, né, do sistema de saúde, que obriga, né, a oferecer esse tipo de terapia com animais para
crianças com espectro do autista, né, crianças com dificuldade motora, dificuldade no desenvolvimento mesmo psicossocial, né? Então, prescrito, tá, gente? É prescrito por um médico que avalia, pode ser um psiquiatra, um psicólogo, né? E geralmente essas terapias, elas acontecem sendo mediadas por várias pessoas da saúde, né, da área da saúde. Então, geralmente, a prescrição ela é feita por um médico, ou por um psicólogo, ou por um psicoterapeuta, ou por um psiquiatra, né? Então, ele vai acompanhar esse paciente juntamente com um adestrador ou um médico veterinário, né? Como eu disse, os animais, eles são animais que são preparados para esse tipo de terapia, né? E no caso da ecoterapia, acompanha-se também o fisioterapeuta, né? Para poder ver ali as movimentações certinho, né? Como que vai estimular de forma positiva as crianças e as pessoas que passam por esse tipo de terapia. Bom, e infelizmente, né, como tudo na vida tem um lado ruim, eu não poderia deixar de dizer também os aspectos negativos, mas eu nem encaro como negativos, né? Porque eles podem ser prevenidos, né? A gente pode mudar esses aspectos, né? Que são as questões das alergias, ou seja, nem todo mundo pode receber esse tipo de terapia, porque às vezes realmente não se dá bem, né? Com o animal, com o pelo do animal, ou tem alguma dermatopatia, não tem prescrição aí por todos os médicos para poder se beneficiar desse tipo de processo terapêutico. As fobias, porque tem gente que não gosta de gatinho, né? Pode parecer louco, né? Mas nem todo mundo gosta, nem todo mundo gosta de ter contato, respeita, protege, né? Mas não gosta de ter contato direto com esses animais. Então, a gente precisa considerar também as fobias. Então, na hora da prescrição, isso é avaliado na anamnese do paciente, né? Para ver se ele realmente já tem um contato em casa com o animal. Às vezes, se ele já tiver contato com o animal, não necessariamente ele precisa estar passando por essas terapias, né? E uma coisa importante de dizer é que os animaizinhos que fazem, né, esses que são solidários mesmo, né, voluntários, né, nas terapias, eles não fazem esse tipo de terapia todos os dias, né, por um tempo muito longo, porque isso causaria um estresse, né, e aí não seria proporcionalmente benéfico, né, nem para quem está recebendo, né, a terapia, nem para o animalzinho mesmo. Então, geralmente, as terapias elas ocorrem de 30 a 40 minutos e são semanais. Tá? Depende também de como que o animal está no dia, depende de como que o paciente recebe, né, o animal, porque isso varia muito, né? Tem dia que a criança com espectro do autismo ela pode querer ter um contato, pode ser que não. Então, precisa muito que haja esse respeito. Por isso, até que eu nem falei sobre os gatos nas terapias, é comum também ter eles, mas não com tanta frequência quanto os cães e os cavalos, né? Porque eles aceitam mais esse contato. Se acontecer de apertar ali, eles não vai ter tanto esse reflexo exacerbado quanto o felino, né? Porque ele ainda carrega muito dessa característica de animal silvestre, né? De animal selvagem. Então, a gente respeita isso na hora de fazer a escolha também desses animais. E aí, continuando com os aspectos negativos, a gente tem o luto, porque vivenciar o luto não é fácil, né? Todo mundo que já perdeu um animalzinho sabe que não é fácil, mas aí a gente já está falando do animalzinho que a gente se relaciona na nossa casa, né? Ou às vezes até aquele que você já tem contato há um tempo, que você vem fazendo as sessões, né, com a terapia, e às vezes você descobre que aquele animalzinho veio a óbito e aquilo pode desencadear uma série de emoções que às vezes a gente não quer sentir, né? Mas o que eu acho importante também é que a gente passe por isso para saber lidar durante a nossa vida, né? Além do luto, os acidentes, né? Porque são possíveis de acontecer. Às vezes você pode apertar o animal do jeito que ele não gostou, né? Ou fazer um carinho um pouco mais forte. E isso precisa ser, por isso que precisa estar sempre essa equipe monitorando, né? Tanto do médico quanto do psicólogo, médico veterinário, né? Sempre ali por perto para poder direcionar de que forma que vai ser feitas as atividades, né? Ou se vai ser só assistido, né? Se a pessoa vai só observar aquele animalzinho no ambiente ou se ele realmente vai ter contato direto com aquele animal. E, além disso, as zoonoses, né? Por isso que é importante ter o controle de saúde dos animais, porque as zoonoses, elas estão aí,
né? A gente precisa também considerar isso quando a gente decide fazer esse tipo de terapia e quando a gente decide também ter um animal, né? Porque também não adianta a gente... a Karina está dizendo aí que terapia com os animais é bom. Vou providenciar um cachorro amanhã. Né? Não é isso, a gente precisa considerar aí vários fatores, porque também não é tão simples assim, né? As zoonoses que a gente encontra no Brasil, elas vêm crescendo e elas são menos notificadas do que a gente gostaria, né? A área da saúde gostaria. Porque, por exemplo, a gente tem a raiva, a gente acabou de passar aí por um grande controle de raiva por causa das campanhas mesmo, né? Que geralmente elas ocorrem aí em setembro e outubro. E aí é oferecida mesmo pelo sistema de saúde, né, para os animaizinhos, né, tanto nas campanhas quanto de forma volante, né, para poder promover o controle da raiva, porque esse ano nós tivemos 2 casos de raiva no Brasil. Então, assim, às vezes a gente não está nem sabendo, então precisa sim vacinar os animais para impedir essa zoonose. Além disso, a gente tem aí os surtos de esporotricose no estado do Rio de Janeiro, né, que são as doenças que ocorrem pelos ácaros aí nos gatinhos, né, que dão aquelas lesões. Então, às vezes, por uma mordedura ou por uma arranhadura, pode aí causar essa zoonose. E tem várias, tá, gente? Leishmaniose, micoses. Então, os animais que passam por terapia, eles passam pela triagem, né, como eu disse, para poder ser um animalzinho aí para beneficiar, que senão não traz tantos benefícios, né? Acaba trazendo esses aspectos negativos. E aí, como eu estava falando, a gente precisa considerar algumas coisas, né? Quando a gente decide ter um animalzinho, a gente precisa ver se a gente está disponível para assumir essa responsabilidade por um tempo, porque dependendo da espécie, o animalzinho ele pode viver 15 anos. Hoje em dia, cada vez mais os animais eles estão vivendo muito, a estimativa de vida tem aumentado, graças a Deus, a expectativa de vida também, porque os cuidados estão sendo cada vez maiores, né? Os alimentos são de qualidade, as pessoas procuram cuidar mais, não negligenciam. Claro que a gente ainda vê muitos casos de negligência, de maus tratos, né? Por isso que a gente tem que lutar para reverter tudo isso. Mas a gente vê os animaizinhos vivendo bastante tempo, então a gente precisa considerar isso, precisa considerar se a gente tem condição financeira para arcar com as despesas, né? Com alimentação, com idas periódicas ao veterinário, com exames, com vacinas, né? E com todos os cuidados que são necessários, porque senão, às vezes, uma coisa que poderia ser positiva acaba se tornando um transtorno, né? E se tem tempo disponível também. São vários fatores, tá, gente, que a gente precisa considerar. Mas eu coloquei alguns aí que a gente precisa se atentar, porque às vezes a gente decide ter um animalzinho e acaba não tendo tempo para poder cuidar, né? Não tendo tempo para poder passear, e aí acaba que toda essa parte boa vai por água abaixo, né? E aí eu coloquei essa frase. Que os animais eles podem ser considerados como uma fonte infinita de amor, né? Então, como eu disse, independe de onde você mora, de quem você seja, do que você já fez, né? De quanto de dinheiro que você tem na sua conta bancária, eles estão ali sempre dispostos a manifestar tudo de bom que eles têm para gente. Então, a gente precisa também ser recíproco, né, a essa relação, como a gente começou lá no início, que eu estava falando, né, lá na pré-história, que a gente antes tinha essa relação de cooperação, né, uma espécie ajudava a outra, e hoje em dia a gente também continua sendo ajudado por eles, e a gente precisa ajudá-los, né, porque senão essa teia, né, da vida, ela vai se acabando mesmo. Tanto é que a gente vê aí os casos de maus tratos, cada dia a gente vê um novo em algum lugar, né? Com a pandemia, as adoções elas aumentaram em 30%, mas em contrapartida a gente vê animais sendo abandonados, né? Então não é para é bom, é gostosinho ter, mas é bom quando é filhote. Ou eu gosto, mas tem dia que eu não tô afim de cuidar, não. Então, assim, tem que ter um compromisso, né? E ter a consciência mesmo que aquilo é uma vida também que precisa ter bem-estar, né? Eu quero agradecer, eu acho que ainda ficou um tempinho aí, mas é porque é meio chato ficar falando sozinha aqui. Eu queria estar com vocês, todo mundo falando aí as experiências.
Mas eu quero agradecer a presença de todo mundo, né, que tirou um tempinho para poder estar aqui, 8 horas da noite, depois de trabalhar, ou depois de fazer os afazeres da casa, né, vir até aqui falar sobre esse tema. Fico muito feliz de saber que existem pessoas que se sentem, né, com vontade mesmo de saber sobre o tema. Estou vendo os comentários aqui subindo. Isso, Karina, isso que eu ia comentar, que o pessoal está falando aqui no chat, né? Se as pessoas também quiserem abrir o microfone para falar, fiquem à vontade, tá? Maiarita, por exemplo, escreveu que... Deixa eu ver... Eu lembro todo dia que quando eu adotei a gatinha, um amigo me disse que eu ia ser mais feliz, e sou mesmo. Eu adorei esse comentário. E a Ingrid... Meus gatinhos me ajudam demais. Foram adotados no contexto da pandemia, de isolamento, quando estávamos nos sentindo muito sozinhos aqui em casa. Se eu não me engano, além da Ingrid, o professor Tiago também adotou na pandemia, por motivo semelhante, né? E está todo mundo super feliz. Sim, é muito comum, né? Porque dentro desse contexto, né, de pandemia, a gente se sente sozinho mesmo, né? E é tanto tempo também, às vezes tem no início, né, que a gente teve muito tempo livre, às vezes a gente não sabe nem o que fazer com o tempo que a gente tem. Então, às vezes é legal a presença deles aí. Ah lá! A gatinha da Francine, da Ingrid. Que boa a presença deles aí. Karina, desse jeito. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu tenho duas, né? Eu vou só falar isso aqui primeiro. Eu estava pensando, enquanto você falava, né? Eu pensei muito sobre o adestramento. Eu tenho uma questão com isso, assim, muito... O meu cachorro, aqui, meu filho, ele era terrível. Ainda é terrível, terrível, terrível. E aí eu comecei a pensar que talvez, se ele fosse adestrado, né, que isso melhoraria. Oi? Tá me ouvindo? Cortou o áudio. Ah, tá. Deixa eu ver. Falar, se possível. Então, aí eu comecei a achar que talvez a solução para ele melhorar um pouquinho o comportamento dele, porque nunca antes na história do Brasil aqui em casa teve um cachorro igual a ele. Mas aí eu fiquei com isso, né? Eu acho que ele precisa ser adestrado e tudo mais. Só que eu também sempre achei que o adestramento era uma violência, sabe? E aí eu fiquei assim, no final das contas, a gente chamou um adestrador e tal. E aí eu assistia não sei, o adestramento, né? Eu ia falar aula, mas é adestramento. Eu assistia, eu ficava assim, gente, por que eu fiz isso? Aí eu me arrependi. E aí eu não sei, sabe? Até hoje eu não sei se depois que terminou, foram 15 dias. Quando encerrou, aí ele tinha também me ensinado o que era para eu fazer, né? Continuar fazendo determinadas coisas e tal. Mas aí eu fui deixando para lá e ele voltou ao normal. Ele voltou a ser ele. Porque, enfim, aí eu não sei se eu fiz certo, se eu não fiz. Eu sei que ele tá do mesmo jeito, mas também, assim, com a idade, né, ele tá melhorando um pouquinho, né, com o tempo passando, ele tá ficando mais adulto, então tá melhorando naturalmente. Mas eu não sei se eu tomei a decisão certa na hora que eu escolhi trazer um adestrador, porque eu acho que, enfim, me pareceu que... Porque eles têm um discurso, né, de que aquilo traz para o cachorro uma disciplina, e realmente, com o adestrador, ele ficava bem bacana comigo. Na presença do adestrador? A presença do adestrador, pois é. Até hoje eu não sei se eu fiz certo ou não fiz, mas aí, conforme você foi falando, eu fiquei pensando nisso. Eu queria que você desse um pouco da sua opinião sobre essa questão do adestramento animal. Uhum. É interessante você dizer isso, porque às vezes a gente paga o adestramento e depois a gente quer pagar uma mensalidade para o adestrador vir também, né? Porque às vezes não funciona, né? Então, a minha opinião sobre o adestramento, eu acho que existe um período em que o animal ele cria personalidade mesmo, né? Igual uma criança, né? A gente pode considerar mesmo como uma criança. Então, cada animal tem uma personalidade, né? Vai ter animal que vai ser mais enérgico,
que vai vocalizar bastante, que vai latir. A Brenda, o meu paciente, é bem assim, ele late muito, ele é expressivo, né? Então, assim, tem animais que gostam muito de brincar, tem outros que já não tanto, né? Eu até brinco que tem alguns animais que são populares, né? Que gostam ali que você fique o tempo inteiro acariciando, né? Que gostam dessa questão estética, que gostam de banho, enfim. Cada animal tem uma personalidade mesmo. Então a gente precisa esperar esse tempo em que a personalidade ela está sendo consolidada. E aí existe um tempo certo para isso? Não tem como a gente dizer. Geralmente é uma estimativa, né? Não sei se vocês já ouviram quando alguém, geralmente os profissionais, né, da área falam, espera ter um ano, né? Com um ano melhora, né? Mas isso, assim, é só uma estimativa humana para uma coisa que não tem como dizer. A mesma coisa que eu dizer que uma criança, não, a criança já é daquele jeito, né? Já tem aquela personalidade. Então, não é passando o tempo que aquilo pode amenizar, né? Mas mudar completamente não, porque eu acho que fala muito também sobre o instinto do animal, né? A forma como ele é mesmo. Agora, claro que existem, por exemplo, no caso da terapia com animais, esses animais eles passam por um adestramento. E aí tem vários métodos, né? Várias metodologias para o adestramento, né? Existem adestramentos aí que são muito arcaicos, muito antiquados, né? Que aí o animal ele não está fazendo por livre e espontânea vontade, ele está fazendo por livre e espontânea pressão, porque ele está esperando o petisco que ele sabe que você tem na mão ali. Então, hoje já existem algumas técnicas, né, que você faz acompanhada do tutor mesmo, o certo é que o tutor esteja acompanhando, porque senão depois ele não vai entender o seu comando, ele entende o comando só do adestrador, né? E aí você precisa considerar várias coisas, se o seu animal está prestando atenção naquele comando, se ele realmente assimilou ou não. E tem as técnicas que são mais humanizadas, né? Não precisa também dar tranco no animal, né, na hora da caminhada, não precisa punir sonoramente com chocalho. Eu vejo gente espirrando água salina na boca de animal, né? Então eu acho que não é bem por aí. Eu acho que o adestramento ele pode acontecer até dentro de casa, né? Não menosprezando, né, o trabalho dos adestradores, porque são importantes em alguns momentos e para alguns animais que realmente têm comportamentos aí muito difíceis, animais que são agressivos, né, que a gente não consegue mudar o comportamento. Mas no caso, o animal é brincalhão demais, vocaliza demais. Então, assim, ter um animal a gente precisa considerar, lembra aquelas coisas que eu disse lá? A gente precisa considerar que ele vai ser ele. Então, meu cachorro late demais, o que eu faço? Não tem o que fazer, né? Ele late demais. Assim como tem gente que fala demais, né? Às vezes eu atendo, né, os animais e as pessoas me fazem muito essas queixas, né? Me falam muito dessas queixas. Karina, mas ele come demais, ele late demais, ele corre demais. E assim, gente, justamente, Rogério, cachorros latem, cachorros fazem cocô, né? Cachorros têm as necessidades dele. Então, eu acho que com o adestramento isso não muda, né? Eu acho que criar rotina ajuda muito isso. Então, tem um momento de brincadeira, tem um momento do passeio, né? Tem um momento da alimentação, porque também, senão, né, a gente perde realmente o controle da situação, né? Mas, assim, em relação ao adestramento, é dessa forma que eu penso, que às vezes a gente consegue movimentar mais e melhorar mais os comportamentos dos animais em casa do que levando ele, causando estresse, né? Levando para um lugar que ele não conhece, com uma pessoa que ele nunca viu na vida. Às vezes tem outros animais, isso potencializa algumas emoções no animal que às vezes ele não sabe lidar e às vezes pode piorar, né? Então a gente pode ir em casa, fez uma coisa certa, bonifica com petisco, né? A gente pode ter essa. É o que eu digo para os tutores, né, que eu atendo. Fez uma coisa certa, bonifica, poxa. Não é ficar falando várias coisas, não, tá, gente? Porque eles não conseguem assimilar. Eles têm ciência, mas também não vai ficar batendo papo ali com o animal que ele não vai entender, né? Você tem que falar muito bem, né? De forma sonora, incisiva, que ele vai falar: opa, isso aí eu fiz. É legal, então se eu faço isso, eu ganho petisco. Eu acho que se eu fizer mais vezes, né? Então eu vou me dar bem. Então é mais mesmo com essa correlação. Ele não está fazendo porque ele sabe que é o certo, né? Ele tem essa consciência, gente, que a gente cada vez mais vê os animais aí desenvolvendo e evoluindo, assim como a gente evolui, eles também evoluem a parte de sistema nervoso central, as emoções, né, o comportamento, mas eles entendem da maneira deles. Então, às vezes eu vejo gente brigando com o animal, falando, o animal não está entendendo nada, entendeu? Às vezes ele está achando que está chamando a tua atenção,
E aí ele vai fazer mais. Isso me lembra muito um cachorro que minha mãe segue na internet, se chama Pimentinha. Tudo que o tutor dele fala parece que ele entende, assim, sabe? E aí fica, nossa, que cachorro inteligente. Mas é isso que você falou, né? Algumas coisas ele percebe, outras... Eles assimilam mesmo. Assimilam. Uhum. E aí eles vão associando a determinadas coisas. Se eu faço isso, acontece isso. Se o meu tutor, quando ele fala isso, significa passeio. Quando ele fala tal coisa, significa alimentação. Não é porque a gente, né? A gente é muito vislumbrado com as coisas. Às vezes a gente acha que a gente está abafando, né? Que a gente está fazendo o animal entender tudo. Às vezes ele está olhando para sua cara assim, gente, o que essa pessoa tá querendo comigo, né? Então, é verdade. E a outra pergunta que eu queria fazer também tem a ver com... Porque, assim, você comentou, né, que a gente precisa também pensar nas condições, se a gente tem condições ou não de cuidar do animal, se tem tempo, se tem possibilidade de vacinar, de levar ao veterinário, etc. Mas também eu observo aqui no Rio, né, que, aliás, acho que em todas as cidades isso, em todos os lugares, né, a gente tem muitos moradores de rua com os animais, né? E, assim, gente, como eu acho muito violento você separar esse morador de rua da companhia dele, sendo que é uma pessoa que, se a gente for parar para pensar, realmente não tem condições de prover, né, o tratamento, enfim, veterinário, medicamento para o seu animalzinho. Aí eu queria saber o que você pensa sobre isso também, né, essa relação moradores de rua e seus cães. Ou gatos. Então, assim, quando a gente pensa, né, nesses fatores, né, para a gente pensar em tudo isso, eu sei que acaba que às vezes a gente acaba não considerando mesmo, né? Imagina a pessoa num contexto de rua, sozinho, né, não tem companhia nenhuma, às vezes ele se vê no animal que está ali, né, um animal errante, ele se vê no animal errante, tá, gente? Geralmente, quando a gente vê um morador de rua com um animal, é porque ele sabe a sensação que aquele animal errante tem, então ele se une a ele para juntar forças mesmo, é praticamente isso que eu vejo. Eu trabalhei por bastante tempo numa ONG aqui na cidade de Resende, que é próximo de onde eu moro, e a gente atendia muitos moradores de ruas com os animais, mas eles tinham consciência da necessidade desses animais, né? Eles solicitam ajuda, claro que a gente não pode dizer aí em todos os casos, mas eu ouso dizer que eles às vezes são mais preocupados do que muita gente aí que tem um animal dentro de casa e às vezes o animal fica igual um pano de chão jogado de canto lá, a pessoa só pega para poder dar um rolê no fim de semana para mostrar que tem um animal, entendeu? Então tem toda uma questão aí que eu acho que foge até a mim dizer se é certo ou errado uma pessoa de rua ter um cão, né? Porque acredito que para essa pessoa tenha todos esses benefícios aí que a gente falou durante todo esse tempo, né? Que seja mesmo terapêutico. E o interessante é que nesse último inverno, aqui em Resende, tem um local, né, que é o Espaço Z, né? Provavelmente tem bastante gente de Resende aqui, que abriga os moradores de rua nos dias que são muito frios, né? E esse ano eles permitiram que eles levassem os animais juntos, e eu fiquei muito feliz, porque assim, separar, a gente vê alguns vídeos bem violentos aí, né, de pessoas separando, eu acho assim uma crueldade tamanha, assim, porque é um membro da família, sabe? Então eu acho que a gente precisa considerar tudo isso, e eu acho que nesse caso, assim, específico, acho que não tem certo e errado, né? Tem a maneira que a pessoa tá dentro do contexto ali e o que ela pode fazer. Né? Então, por isso que é importante a gente lutar aí por políticas públicas, por castração mesmo, né? Por projetos de leis que corram atrás de vacinas que são as vacinas obrigatórias, né? Então é importante, porque às vezes a gente não vai lá, não, a gente só reclama. Né? Eu vejo um monte de gente reclamando, mas às vezes está lá o castramóvel parado lá no centro da cidade, a pessoa não vai lá fazer um cadastro para o animal, porque tem preguiça. Então, isso é negligenciar também com a saúde do animalzinho que te traz tanto bem. Então, a gente precisa pensar em tudo isso, né? Então, às vezes, o morador de rua tem até mais consciência disso do que muita gente, tá? Às vezes a pessoa compra um pug de 5 mil
Você tá entendendo? Gente, olha, vocês devem estar achando ela louca, né, conversando aqui com vocês. Mas a pessoa compra um pug de 5 mil e não cuida. Às vezes um morador de rua tem um vira-lata lá que é companheiro dele e ele faz muito mais por aquele animal. Então, eu acho que nem tem como comparar, assim, são condições bem, bem diferentes, assim. E é isso, né? Os abrigos aceitarem também os animaizinhos, né? Porque às vezes a pessoa está passando frio na rua e aí quer ir para o abrigo e nesse período, né, de friagem e tudo mais, e não pode levar o bichinho dela. E ela prefere ficar, enfim, na rua com seu bichinho. Mas eu também acho. Prefere, às vezes a pessoa prefere. É muito louco, né? Outra coisa que eu queria dizer aqui, antes que eu me esqueça, é que em Porto Real, Volta Redonda e Resende, existe o serviço de ecoterapia. Então, se você der um Google lá, ele está disponível, né? Às vezes, isso não é dito, gente. Eu fico impressionada. Assim, a gente precisa falar mais sobre isso, né? Como existem mesmo as prescrições para esse tipo de terapia complementar, a gente precisa saber onde tem, né? E tem sim, tá? Em Porto Real, Resende e Volta Redonda. Aí, se alguém tiver interesse, tá aí também o meu Instagram. Eu não sou tão ativa aí nas redes sociais, mas se vocês me perguntarem lá, eu posso mandar o Instagram desses locais que oferecem desse tipo de trabalho, tá bom? Claro que tem alguns acaba tendo ajuda de custo, né, para poder manter os animais, para manter as pessoas que cuidam, né, os cuidadores desses animais, mas também existem aí, eu acho que cerca de 30, 35 pacientes em Porto Real que fazem essas terapias semanalmente. Então, eu fico bem feliz em dizer isso, né? Legal. Eu não sabia. Depois você passa as redes para a gente, os endereços das redes sociais. Eu estava olhando aqui, alguém falou alguma coisa de cachorro mordendo o rabo, gente. Eu estava falando... eu também vi. Minha cachorra fica mordendo o rabo. Eu acho que foi... Que é estresse, tipo... Deve estar estressada, né? Foi isso que ele falou. Então é importante observar o comportamento do animal, né? Porque a gente sabe muito bem o que é fisiológico, a gente sabe quando o nosso animal não está bem, né? Então, assim, se é um comportamento muito fora do comum, né? Se já tem alopecia, se ela está mordendo mesmo, se já está perdendo pelo ali no local, pode ser sim que ela está precisando de uma atividade física, ou às vezes um manejo alimentar, uma ida ao veterinário, né? Para poder fazer ali os testes de nervos cranianos para avaliar a parte cognitiva, que os animais também têm tudo isso, gente. Os animais, eles desenvolvem Alzheimer, os animais, eles têm todas essas síndromes cognitivas, né? Ainda mais ter que lidar com tudo que a gente lida. Vocês acham que eles não absorvem tudo que a gente sente? Né? Impossível que não. Às vezes a gente tá bem, só de entrar em contato com alguém que não está muito bem, a gente sente. Imagina um animalzinho, eles também sentem, né? Então a gente precisa considerar isso, tá? Então, vamos lá. O Tiago levantou a mão. Vou passar a palavra para o Tiago e depois a gente passa para a Mariana Nunes. Obrigado, Paulinha. Karina, né? Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Sobre o que a Paula falou, se eu não me engano, a gente que adotou animal na pandemia, né? Então, assim, praticamente eles estavam acostumados com a gente quase que full time em casa, né? E aí a gente vai voltar, assim, 100% presencialmente, não vai demorar, né? Sim. E aí eu queria saber, tipo assim, que conselho, sugestão você dá para esse tipo de caso, né? Que teve um boom aí, né? Com a pandemia e tal. Sim, é muito, muito legal essa pergunta, porque às vezes a gente está tão imerso, né, nesse novo normal que a gente não pensa em como que vai ser depois. Eu acho que, assim, eu sou a favor da terapia homeopática, né, e a fitoterapia. Claro que em alguns momentos a gente usa da alopatia, mas em alguns momentos eu sou bem a favor dessas terapias menos invasivas. Então, acho que seria uma alternativa entrar com alguns florais, né? De adaptação, os florais de rescue, de SOS, para essa mudança mesmo de rotina, porque os animais, eles sentem muito rotina, né? Então, imagina, eles estão o tempo inteiro com todo mundo em casa, e de repente todo mundo foi embora. Né? Alguns eles podem se sentir abandonados, então hoje em dia tem uma série de florais pets, né, que você pode ou acrescentar no bebedouro ou oferecer direto na boca para poder melhorar esse processo de nova adaptação, né, de mudanças mesmo, para que eles não fiquem depressivos, que senão fica o contrário, né? Eles promovem benefício para a gente, aí depois eles
em contrapartida sentem depressão, né? Porque hoje em dia também os animais eles manifestam depressão, transtornos. Então, eu acho que uma boa alternativa era já iniciar mesmo os florais pet, né? Para que gradativamente eles vão passando por esse momento de mudança. Mas, Karina, não entendi. A gente inicia esse tratamento Antes mesmo regularmente, assim, desde já? Ou Desde já. antes que a gente for sair de casa, a gente... Não, desde já. Ah, tá. Por ser uma opção, né, homeopática ou fitoterápica, ela trabalha com estímulo, né? Então, a gente vai estimular o animal a lidar com essas exigências da vida, que é o que a gente estava falando lá, que é a saúde mental também dos animais, né? Que é essa parte emocional mesmo. Então, desde já, assim, eu, como clínica, médica veterinária clínica, eu recomendaria já iniciar o uso do floral pet a partir de agora, que aí seria o floral de adaptação, né? Para eles já irem passando por esse momento de mudança de forma menos agressiva, menos traumática mesmo, né? Então, agora, Mariana Nunes, que estava com a mãozinha levantada. Eu queria perguntar, porque aqui em Resende abriu aquele veterinário público, né? E também saiu a notícia de que está sendo construída a primeira farmácia pública do país para medicamentos para animais. Você acha que essas iniciativas ela pode diminuir o abandono dos cachorros e as pessoas que abandonam porque não tinham condição de cuidar? E também aumentar a adoção, né? Que agora a gente não vai ter tanta despesa como pagando medicamento, que é caro de animal e consulta. Então, eu acho a iniciativa muito boa, né? E é isso que a gente estava conversando, né? Da gente lutar por uma coisa que é direito de todo mundo, né? Ter uma variedade, né, de profissionais com preços que sejam acessíveis para todo mundo. Mas em relação à adoção, eu acho que a gente não pode considerar, existe um hospital que cuida, vai ter uma farmácia popular para poder adotar um animal, porque independente disso, ele é uma responsabilidade nossa, né? Então a gente não pode contar com essas outras formas de cuidado, né? Então, porque senão a gente transfere a nossa responsabilidade para um hospital ou, né, para a disponibilidade de fármacos ali naquela farmácia. Então, às vezes pode ser que o remédio do seu animalzinho não vai ter na farmácia, né? Ou às vezes no hospital não tem a especialidade do que o seu animalzinho está precisando. Às vezes ele tem uma cardiopatia, ele não tem um especialista em avaliar a parte cardiológica. Então, acho que a gente não pode considerar a presença de um hospital, né, ou de uma farmácia para poder adotar o animal. Agora, com relação ao abandono, eu acho que ajuda, né, porque as pessoas, vendo essa possibilidade, né, considera de levar o animalzinho para poder fazer os tratamentos, né. Tá. E a Brenda está falando que existe uma burocracia para o atendimento, porque aí o atendimento ele é feito para munícipes, né, da cidade mesmo. Não sei se eu fui clara, mas o que eu quis dizer é que, em relação ao abandono, eu acho que pode ser que melhore. Isso é só o que eu penso, tá, gente? Não sei de modo geral. Porque tem uma possibilidade ali de cuidar, então aquela possibilidade está ali, né? Então você corre atrás dela. Agora, em relação a ser um fator para você adotar um animal, eu acho que a gente não pode considerar, não, porque é uma responsabilidade nossa, não tem como a gente transferir para segundos, terceiros, né? Obrigada, Karina e Mariana. Aí agora eu vou passar, então, a palavra para a Ingrid, que está com a mãozinha levantada. Olá. A minha pergunta é o seguinte: eu percebo que é muito comum, em alguns momentos, os gatos aqui em casa estarem entediados. Então, eu tentei ao longo do tempo, e eu imagino que aconteça com cachorro também, principalmente quem mora em apartamento, né? Então, eu adotei um outro gato, isso ajudou muito a gata a melhorar. Ela estava tipo com sobrepeso, muito rapidamente ela engordou, acho que ela estava entediada e comia, né? E aí, desde que ele chegou, ela emagreceu, enfim. Mas mesmo assim, tem uns momentos que a gente percebe talvez um certo tédio, compra um brinquedo novo, eles não ligam, faço um brinquedo novo, eles não ligam, aí falam para gratificar
a casa, morro de medo de gastar uma grana gatificando, e nem é Não bonito, né? aconteceu Eu nada. acho feio, e não aconteceu nada. E eles... Entendeu? Pelo lixo. Enfim, né? E aí, não sei, sugestões de entretenimento, de diminuir assim, o tédio para gatos e cães também, em ambiente doméstico, principalmente em apartamento, né? Eu morava em casa e eu tive gatos que tinham quintal, subiam em árvore, nunca existiu o fator tédio para ele, né? E agora, enfim, eu percebo isso, e aí acaba refletindo nisso, comendo demais, né, nesse tipo de comportamento. Aí não sei, coisas que a gente possa fazer. É Não, comum, é a comum mesmo. criança. A A Francine Francine botou tá aqui querendo que é uma falar. criança emprestada, no Meu caso, para Deus. entreter os gatos. Eles iam ficar estressados. Acho que além de Como ter não, né? entediados, eles iam ficar estressados. Então, em relação a esse tédio, é comum que ele aconteça. Até a gente mesmo, né, fica um pouco entediado quando a gente tem algum tempo livre, né? A gente se sente até mal por isso. Então, eu acho que é mais uma percepção mesmo, né? Você vê se eles estão muito entediados e tentar estimular a atividade deles, porque realmente o sobrepeso e a obesidade, ele saiu de um sinal clínico para agora ele é uma doença, né? Então, a gente vê muita obesidade em animais que são sedentários. Mas aí isso também está ligado muito à forma de vida do tutor. Então, o que eu recomendo realmente é o enriquecimento ambiental, mas também não tem como a gente dizer, né, se o animal ele vai se entreter com toda aquela parafernália de MDF que a gente coloca na nossa casa e às vezes o animal não liga, então isso é muito percepção. Será que o meu animal vai gostar? Você tem que observar se ele já curte algo do tipo, se ele gosta de subir em lugares, né, para poder fazer um investimento desse tamanho. Mas o que eu recomendo também é condicionar os passeios, porque gato passeia também, tá, gente? Coleirinha peitoral, acolchoada, condicionar. Observar mesmo o comportamento do animal, porque às vezes um gosta de cordinha, o outro gosta de peixinho, um gosta de arranhador, o outro já não gosta tanto. Então, observar o que cada um gosta e investir naquilo, naquele tipo de enriquecimento. E ter momentos mesmo de brincadeira, porque gato não gosta de brincar sozinho, né? Então, você vai ter que tirar um tempo do seu dia para ficar olhando para ele, para poder interagir com eles, né? Existem alguns comedouros também que estimula gasto de energia e entretenimento, né? Então, na internet hoje tem bastante recursos aí para poder distrair tanto os gatinhos quanto os cães, né? Que são os comedouros bolas, né? Que para eles comerem, eles precisam chacoalhar aquele comedouro, né? O enriquecimento ambiental em cães, bolinhas cravos, bolinha com guias, os passeios, né? Então, assim, eu acho que é observar o que o gato já gosta de fazer, né? E investir por esse caminho. E aí você falou uma coisa interessante, é que antigamente não tinha TED porque eles estavam em ao ar livre. E com as mudanças que a gente vem vivendo, né? Os animais eles já realmente não podem estar aí sendo domiciliados, livres, né? Ainda mais os gatos, porque o impacto é muito grande nos animais silvestres. Então, a gente vê algumas espécies de aves sendo extintas porque alguns gatos ainda têm acesso à rua, fora as doenças, né? Então, a gente precisa se conscientizar aí nessa questão também. Essa bolinha que solta petisco é bem bacana. Eu acho que compensa bastante, porque tem um gasto de energia e tem um entretenimento também. Então, eu sempre recomendo ela. E os comedouros. Deixa eu ver alguns comentários aqui. A Ingrid acha que eles não vão ligar para aquela parafernália da parede. Observar mesmo o comportamento, né, de cada um. E aí, a Ingrid comentou também que o gatinho dela ficou assim, a gatinha ficou um pouco mais animada quando ela encontrou outro gatinho. E eu também observei isso no Akin aqui em casa, né? No caso, ele não gostava da companhia masculina, mas quando chegou a companhia feminina, ele ficou super feliz. Às vezes tem a competitividade ali mesmo, né? Sim. Quando são dois do mesmo gênero ali, né? Acaba que existe uma competitividade territorial, né? E existe hierarquia entre animais, tá, gente? Às vezes você vai um baita de um cachorrão e tem um piquititinho lá, mas o piquititinho chegou antes. Aí tem hierarquia no negócio, você fica de bobeira, mas assim, eles são muito espertos e eles respeitam muito essa questão. E às vezes afinidade mesmo, né?
A gente tem que considerar que existe afinidade no reino animal. Então, às vezes, gosta mais de um, não gosta tanto, convive, mas não pode deixar junto. Então, tudo isso é observação, não tem uma receita de bolo. Né? Não tem como a gente dizer, é melhor adota um gato macho, um gato fêmea. Adota isso ou aquilo. Compra tal brinquedo ou outro. É muito de observação, de você perceber o animal com o qual você está se relacionando, né? Porque isso vai variar muito mesmo. A Luísa já está falando que o cachorrinho dela não gosta muito de outros bichos, que ele prefere ficar entre pessoas. Só tem que tomar cuidado também com a humanização, né? Que eu vejo muito. Tem animais que passam tanto tempo, né, só com humanos ali, que ele perde um pouco de referência, né? E isso é preocupante. Eu vejo pessoas humanizando demais, né? Então a gente precisa deixar. Eu ia perguntar sobre isso mesmo, Karina, porque assim, tem gente que trata cachorro, principalmente, né? Que nem gente, assim, até carrinho de bebê. Meu Deus do céu. Aí eu acho que, assim, essa é a minha opinião, né? Cada um tem uma. Mas eu acho que a gente precisa deixar o animal, seja ele qual for, tá? Não estou falando só do cão ou só do gato, mas ele manifestar a natureza dele. Então, não faz sentido você colocar sapato em cachorro, porque na natureza ele não tem. Não faz sentido você passar um perfume num gato, porque na natureza isso não existe. Então, assim, eu vejo várias patologias aí começando, né? Por exemplo, dermatopatias, problemas de pele em animal que toma banho 2, 3 vezes por semana. Tem gente que não toma banho assim, gente. Tô brincando. Gente, 3 vezes banho no animal. Então acaba você criando uma necessidade que não existe, né? Porque aí você tem que, talvez, você passar por uma avaliação mesmo, né? Às vezes, porque você fica transferindo para o animal coisas que nem são dele. Então, tem que tomar muito cuidado, gente. Tem que deixar o animal manifestar a natureza dele, tá? Nada de humanizar animal, não. Beleza, a Ingrid está com a mãozinha levantada. Ingrid. Estou tirando todas as minhas... Nem sei se era o destino da oficina, mas estou aqui tirando todas as minhas dúvidas sobre comportamento felino, enfim. Mas uma coisa que eu gostaria de ouvir você comentando é sobre adaptação, quando a gente decide adotar um segundo, um terceiro, um quarto bichinho para nossa casa, né? Eu senti muito isso aqui, foi um processo bem difícil, eu não imaginava que seria tão difícil. Por sorte, eu pesquisei bastante na internet, era um contexto de home office, então eu sabia que eu teria, assim, 100% do tempo disponível para observá-los, né, durante as interações, isso foi muito bom. Mas foi super longo, assim, a adaptação toda dos 2 gatos foi aí de uns 3 meses, né, para a gente conseguir ir dormir deixando os 2 soltos na casa. Demorou aí esse tempo, mais ou menos, né? Até a gente sentir uma segurança na interação entre eles não se machucarem e tal, né? Eu conheço na minha família casos de pessoas que foram adotando um gato atrás do outro, aí tem 3, e os gatos, assim, não se matam, mas se odeiam. Tipo, são antipáticos, um vira a cara para o outro, quando um está no ambiente, o outro sai, né? Não são amigos. Exato. Se suportam. Aqui não, apesar da nossa gata ser super difícil, assim, de temperamento, ela aceitou, e eles são amigos, brigam e se amam, enfim, né? Mas essa responsabilidade, né, na adaptação, o que a gente tem que estar de olho, tanto adaptação entre cães, entre gatos, ou entre cães e gatos também, né? Não sei que tipo de cuidado, de dica que pode ter. Então, isso varia muito de espécie para espécie, né? Então, assim, geralmente a adaptação de gato com gato, ela tende a ser mais demorada. Geralmente ela dura entre 5 a 8 meses, né? Isso vai variar do temperamento e da personalidade de cada indivíduo. Mas demora, gente, estou vendo um putz aqui. Demora um pouco, porque a gente tem que considerar que às vezes o animal estava ali sozinho, ele tinha toda a atenção e agora ele vai ter que dividir a atenção, o ambiente, né, com outro indivíduo. Então, a gente tem que ter paciência. Não existe uma receita de bolo, mas existem algumas diretrizes, né, para a gente poder fazer a adaptação. Geralmente, para gato, a gente faz a introdução aos poucos, sempre na caixinha de transporte, um gatinho dentro da caixinha de transporte, o outro gatinho dentro da caixinha de transporte, coloca no mesmo ambiente, né? A gente usa muito também de feromônios. Hoje existem alguns feromônios que são
desestressantes mesmo, né, que causam bem-estar para o animal no ambiente, e aí depois vai aproximando essas caixas, deixam ele se olhar, solta o que já está na casa, né, e aí depois, aos poucos, a gente vai fazendo esse convívio. É legal também, às vezes, deixar um animal num cômodo, outro animal no outro cômodo, e fazer esse revezamento para que um sinta o cheiro do outro, sinta a presença do outro, mas não tão diretamente. E aí esse processo ele é demorado mesmo, tá? O ideal é que tenha comedouro o suficiente, né? Então, se você tem 2 gatos, precisa ter mais um comedouro para que não haja competitividade na hora de se alimentar. Bebedouro tem que ter sempre um a mais do que a quantidade dos animais. Caixa de areia, um a mais, para que não tenha mesmo essa rixa, né? Mas mesmo assim, o processo de adaptação ele pode ser difícil, o animal pode ficar estressado, né? Então, a gente lança a mão de carinho, calma, né? Paciência, o uso dos feromônios e acompanhamento mesmo pelo veterinário aí que você tem de confiança, né? Porque às vezes a gente precisa entrar com alguma terapia, algum floral, né? De adaptação, né? De alguma forma que seja mais efetivo, né? E ajude mesmo a estimular esse processo adaptativo. Né, eu acho que isso. Para cão, o cão ele já recebe melhor, né? Mas mesmo assim é importante monitorar, porque os cães, assim como os gatos, eles têm os instintos dele. Então, você tem que estar o tempo inteiro monitorando para que não ocorram acidentes, né? A gente é responsável 100% por aquele animal. Então, não pode brigar se um atacar o outro, né? Querer bater no cão. Eu vejo muita gente assim que fica bravo porque um ataca o outro, porque eles são animais, então eles vão ter instinto, né? Então, cão é mais comum, mas é sempre nesse processo, respeitando o espaço, um na guia, o outro na guia, se aproxima, deixa um cheirar o outro, né? Geralmente eles se conhecem ali através da parte olfativa ali da região de períneo, né? Então deixa acontecer esse reconhecimento e depois vai aos poucos, né, aproximando esses animais, mas tem que ter muita paciência. E cão e gato é uma bomba relógio. Você nunca sabe como que vai ser. Depende da personalidade mesmo de cada animal. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, porque os gatinhos, geralmente, eles tendem a atacar, eles estão sempre ali na defensiva, né? Porque o cão é muito maior, né? Então, eles estão sempre na defensiva, sempre já partem para o ataque. Então, tem que tornar o ambiente o mais seguro possível, né? E mais aconchegante para que eles consigam passar por esse processo. Mas, no geral, é isso, né? Uso de caixas, guia, paciência, feromônios e tempo. Bastante tempo. Não adianta você querer pegar um gatinho se você não tem tempo para monitorar e passar por esse... Claro que você não vai tirar 5 meses para poder monitorar 100%, mas você tem que tirar um tempo dentro desse período para poder fazer esse processo, né? Eu não sabia que a adaptação entre gatos era tão demorada, complicada. E aí a Brenda comentou aí eu fiquei pensando, né? No caso, essa coisa da caixinha, de um animal tá na caixinha e o outro está solto, depois troca, isso também serve para cão e gato? No caso, o gato na caixinha, né? Isso, o gato na caixinha, justamente. Porque, como eu disse, eles estão sempre naquele sistema de luta ou fuga, né? Então, assim, eles estão preparados para atacar. Porque pensa, né? O gato é muito menor, então eles estão, na verdade, dentro do contexto da natureza, né, gente? Então, a gente ainda vê muito do instinto mesmo selvagem nos animais domésticos. A gente não pode se esquecer do que a gente disse lá no começo. Tipo, o cão doméstico que a gente conhece, ele descende de um lobo. Né? Assim como os gatos, eles têm muito comportamento aí dos felinos selvagens, né? Então, às vezes, eles bebem pouca água, né? Eles gostam mais de alimento úmido, porque na natureza é assim. Então, a gente precisa comparar e tentar criar todo um contexto disso dentro de casa para que dê certo, né? E, assim, mais observando mesmo, porque tem animal que tira de letra, que fica bem com o outro, né? Que não se estressa, e tem uma relação boa entre cão e gato. Aqui em casa foi desse jeito, sempre respeitando. Eu tenho uma cachorra de 20 quilos, uma vira-lata, e tem uma gata cerca de 1 ano, que apareceu do nada, e assim, eu fui ficando com ela ficou, mas é isso, assim, monitorar, nunca deixar sozinho,
e ver o tempo deles, porque existe o tempo das coisas, né? A gente também precisa entender e respeitar esse tempo, não precisa ser tão imediatista, né? Querer que isso aconteça rápido. Ah, tem um remédio para resolver isso logo. Não é assim, né? A gente tem que entender o tempo das coisas mesmo. Ô, Karina, você fez um comentário que me fez lembrar uma outra coisa. O uísque sachê, mito ou verdade? Ele vicia? Eu vou fazer uma live, assim, consultoria veterinária. Pois é. Ele vicia ou não? Porque eu já ouvi dizer que não pode dar, porque vicia o gato, que aquilo é terrível. E também já ouvi dizer que, na verdade, os gatos amam porque parece com que eles comeriam na natureza se estivessem, né? Então, existe muito isso, né, de mito ou verdade do Whiskas sachê. Ele é muito palatável, né, mas a fórmula dele vem mudando, tá? Gente, eu nem sou promotora não tô ganhando nada para isso. Tô brincando. Mas, assim, não vou falar do Whiskas, tipo assim, diretamente desse produto, tá? Mas tô falando dos sachês de modo geral. Okay. É interessante você oferecer, que a gente chama de mix breeding, né? Que é oferecer tanto alimentação seca quanto alimentação úmida. Então, assim, não precisa, ou eu ofereço uma ou eu ofereço outra. Tem que oferecer sempre as duas. A alimentação úmida você pode oferecer todo dia, sim. Claro que não vai ser um sachê por dia, né? Mas, assim, você pode ir oferecendo gradualmente todos os dias. Porque é exatamente isso que a Paula falou. Na natureza, eles comem a ração úmida. Então, às vezes, se o animal faz uso só do alimento seco, ele pode desenvolver aí obstrução uretral, né, cálculos. Então, é legal você oferecer um alimento úmido, porque aí vai ter presença de água ali, porque nem todo gatinho gosta de beber água o tempo todo. Mas em relação à fórmula, né, do Whiskas, eles vêm mudando, né? Então, eu acho que agora tem menos sódio, menos fósforo. Então, desenvolve menos problemas de trato urinário. Mas aí, realmente, estou falando de modo geral, assim, sachês pode oferecer, associado à ração seca, porque traz bastante benefícios, isso aí, sem sombra de dúvidas. Muito bem. Faz greve de fome. O problema é o costume, quando não tem sachê, faz greve de fome. Aí tem que deixar sem comer, porque não vai morrer de fome, né? E aí e vai oferece quando pode também, porque senão custear isso fica difícil. Mas hoje em dia a linha pet está crescendo tanto, né? Tem para todos os gostos e bolsos aí. Menina, pois é. Ó, aqui em casa tem um cachorro, que agora está na casa do meu irmão, né? Que ele, de uns tempos para cá, ele começou a querer comer só na mão. Só se a gente ficasse assim, com a mão dando na boquinha dele. Aí eu fico assim, gente, é melhor deixar ele passar fome para ele voltar a comer sozinho, né? Porque, não vai comer, então eu vou tirar agora. E aí pronto. Aí no dia seguinte, não vai comer de novo, então eu vou tirar agora. Até que ele volte a comer sozinho, sem a gente precisar dar na mãozinha, porque é o bonitão. Sim, justamente. Tem até alguns memes na internet que são bem interessantes, que é um cachorrinho dizendo assim, fica 2 dias sem comer que eles te dão frango. Tipo, é muito engraçado, né? Geralmente, quando o animal ele tá com anorexia, né? Inapetência, ele não tá comendo, né? Claro que a gente investiga clinicamente, mas a gente sempre sugere, os clínicos, né? Os veterinários sempre recomendam. Oferece um arrozinho com frango, né? Sem tempero, com uma pitadinha de sal. Aí esse meme já é justamente sobre isso. Então, eu acho que você tem que pensar. Ele só tá comendo na mão, mas por quê? Tem alguma outra coisa que você notou de diferente no comportamento? Né? Ou é só charme que ele realmente está querendo atenção? Às vezes é só falta de atenção, né? Que ele está querendo mais atenção, na verdade. Então, eu acho que tem que deixar comer, né? Para não criar esse hábito e essa necessidade, né? Porque senão tem animais que realmente ficam tão humanizados que só come se o tutor tiver, né? Que só passeia com tal pessoa, que só fica, se não ficar com tal pessoa, chora, né? Então, eu acho que a gente tem que dar liberdade para o animal. Saber lidar mesmo com tudo isso na vida, né? Na vida deles mesmo. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Vai sair. Obrigada, Francine. É a Francine professora? Eu não estou sabendo pelo nome. Um beijo! Francine professora, que vai nos emprestar uma criança. Alguém tem mais uma pergunta? Algum comentário? Não?
Então, eu vou fazer o último aqui. Peraí, que eu tinha feito uma anotação. A pessoa está com um bloco de 30 perguntas. Aí eu fiquei pensando muito na relação cidade-campo, mais animais, menos animais, e queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque, assim, eu acho que quanto mais a gente fica, né, nessas grandes urbes, a gente fica só com, às vezes até adota um gatinho, tá ali no apartamento e tal, mas e essa parte, né, a vivência do animal com verde, né, e a nossa também, né, enfim, eu acho que fica mais difícil quando a gente mora na cidade, e talvez o animal sinta falta disso também, né, quando ele vive na cidade. Hoje em dia, até mesmo na cidade, existem alguns parques mesmo, né, para cães. Não são todas, né, infelizmente, mas existem alguns hotelzinhos, alguns parques, né? Infelizmente, são alguns gratuitos, né, públicos, e outros que realmente você precisa pagar uma diária para que o animal ele tenha uma parte social com outros cães, tenha contato com a natureza, né? Então já existem esses parques, né? Mas o que eu acho a respeito desse contato com o natural? É importante que o animal manifeste o natural dele, né? Então a gente precisa considerar que não dá para ter 20 gatos dentro do apartamento, 10 gatos dentro do apartamento. Você precisa ver o espaço físico que você tenha de forma que aquilo se torne positivo para o animal, porque também não faz sentido você querer ter um monte de cães. A gente vê aí um monte de pessoas aí acumuladores, né? Que querem ter um monte de animais num lugar que não dá, e às vezes é inviável, mesmo fisiologicamente, para o animal. Aqui a Mayara está dizendo que Juiz de Fora tem o parcão. Em Resende também tem, é gratuito, gente. Então, pega o seu animalzinho imunizado, não vai levar o animal sem tomar as vacinas no parcão, né? Porque aí também é um veiculador ali de patógeno, né? Então, tem que estar todo mundo imunizado. O que eu fico triste é porque nesses parcões não tem uma fiscalização. Então, precisaria ter uma fiscalização ali para ver se o animal... Igual vai ser a partir de agora, né? A gente precisa estar lá com a nossa cadernetinha, né? Assim mesmo vale para os animais. Então, assim, a alternativa seria essa. E sempre pensar dentro daqueles fatores que eu deixei alguns descritos, no espaço físico do animal, se eu tenho disponibilidade de vez em quando de estar levando ele para ele poder manifestar a natureza dele, correr um pouco num gramado, né? Poder passear num hotel fazenda, né? Quando você for fazer lá o estudo da sua viagem de fim de ano, tenta incluir seu animalzinho também, ou levar ele para um pet, um hotel, um parcão, um lugar que aceite o animal, para que ele também se sinta bem, porque às vezes a gente, eu vou viajar e meu animal né, que fiquem, tente incluir eles, né, como um membro mesmo, né, que tem essas necessidades, assim como a gente, mas sempre com essa consciência, né, das zoonoses, porque também não adianta, vou fazer uma trilha, vou levar meu animal, ele tem que estar usando a coleira repelente, porque tem as zoonoses. Vou levar no parcão, precisa estar com as vacinas, os vermífugos em dia. Então, assim, são tantas coisas para considerar que às vezes pode... Não sei se eu respondi bem você, mas existe essa necessidade. Os animais, eles realmente precisam correr, precisam manifestar. Os gatos também precisam entrar em contato ali com o matinho. Por isso que é legal condicionar os animais aos passeios, porque ele não necessariamente precisa estar nesse ambiente o tempo todo, mas em alguns momentos ele precisa sim, tá? Pelo bem-estar do animal mesmo. Perfeito, Karina. Bom, Karina, então... nós adoramos a palestra, foi muito esclarecedora, as pessoas comentando aqui também várias coisinhas, a gente aprendeu muito com você, e a Brenda fazendo um comentário aqui, Penido recebeu o quê? O selo de amigo pet, que é o Pet Friend, né, de receber os animais nos estabelecimentos, né? Isso também é um baita chamariz aí para o turismo, né? Porque às vezes a pessoa não sai de casa porque ela tem um cão e não quer deixar ele sozinho, mas não tem como levar, né? Porque não aceita. Então é muito legal isso. Obrigada aí por lembrar. Geralmente não são todos os lugares que são pet friendly, mas agora aqui na região está começando. Muita coisa boa aqui na região, graças a Deus. Karina, Ailton falando, muito bom, Karina, Ingrid, foi muito legal, adorei, maravilhosa, adorei a palestra, é isso. Karina, você foi maravilhosa. A gente curtiu muito. Muito obrigada pela disponibilidade, por ter topado, sim. Eu falei com você, eu quero, vou! E aqui está você. Muito obrigada de verdade, viu?
Nós Eu gostamos que muito. agradeço. Nossa, é uma honra, né? Como ex-aluna estar aqui conversando com você. Sim, verdade. E também no dia 25 vai ter outra palestra sobre saúde mental, acho que com Ana Paula. Então, eu acho que dá para dar continuidade. Aí tem muita coisa para conversar sobre saúde mental. Hoje foi só um pedacinho de uma infinidade de coisas aí que a gente pode fazer para minimizar esses desequilíbrios aí nas nossas vidas, né? E se sentir um pouco melhor, porque é o que dá sentido, né, para a nossa existência. Então, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amamos. E é uma honra pra gente, tá, Karina? Não é pra você, não. Pra gente, do IFRJ, te receber assim. Viu? Espero em breve aí o IFRJ estar funcionando presencial para eu ir fazer uma visita aí para todo mundo. Isso aí. Então tá bom. Muito obrigada, pessoal, pela presença. E mais uma vez, muito obrigada, Karina. A gente se despede aqui e voltem amanhã, porque teremos mais palestras também. Até quinta-feira, bastante coisa vai acontecer. Tá bom? Beijinhos. Obrigada, gente. Tchau, Karina. Obrigada. Beijo. Tchau. Boa noite, Tchau, pessoal. gente. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.